e ele mantém a qualidade de jogo. Se a gente continuar com os pés no chão... O Botafogo vive um momento muito interessante. Fã de esportes, vamos começar falando então a respeito do que? A respeito de mais uma vitória. O líder do Campeonato Brasileiro não está dando sopa pro azar. Mais uma vitória do Botafogo. O Newton Santos jogando em casa, 2-0 pro Fogão, para cima do Red Bull Bragantino. Mari, olha só, 2 minutos do segundo tempo, o Eduardo já abriu o placar aí. A atrapalhada ali da zaga do Botafogo e tudo mais, como a gente pode ver nesse lance. Aos 14 vai ampliar, 2-0, mais uma vitória. Botafogo incontestável essa liderança, hein? Pois é, o Botafogo ele vem de 2 resultados muito importantes na temporada, tá? Porque um é Sul-Americana Playoffs num gramado horroroso contra o Patronato. Tem ali, né, o Caçapa escolhe por mesclar a equipe muito bem, poupa, por exemplo, o Tiquinho. E o Botafogo ainda assim conquista um resultado importante, óbvio, né, claro, o favorito diante do Patronato. Mas já tinha feito um ótimo jogo contra o Grêmio. Talvez um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro. O Grêmio, surpreendentemente, se a gente pega do começo da temporada para agora, numa vice-liderança e impôs muita dificuldade ao Botafogo. E aí, eu acho que enfrenta agora um time que também tem uma qualidade de jogo e uma identidade muito clara. O Red Bull Bragantino é um time muito difícil de jogar. Mesmo o Botafogo mandante, o Red Bull Bragantino, ele não abre mão das suas convicções. É um time que marca desde lá do campo defensivo do adversário. Fechou muito bem os espaços do Botafogo, tanto que no primeiro tempo o lado, que é uma questão forte do time do Botafogo, não conseguiu atuar tanto, não conseguiu criar tantas oportunidades. E aí que a gente viu muitos jogadores tentando arriscar logo, né, a finalização antes do último passe, e o Botafogo não consegue desempenhar tanto no primeiro tempo. Ficou um jogo, na verdade, assim, de respostas. O Red Bull atacava, o Bragantino respondia. O Red Bull atacava, o Botafogo respondia, desculpa. Roubava muitas bolas, enfim, diversas interceptações, mas aí é um coletivo forjado para lidar com situações. Esse é o Botafogo. Ele, assim, é muito difícil da gente definir como que o Botafogo joga. Não, ele se adapta ao adversário. Ele tem, claro, as qualidades de time. Ele tem um time com muita capacidade, que não cansa até encontrar o resultado, e ele não para. E aí ele força o erro, como a gente viu, né? Saída de bola, de tanto que ele pressiona, que chega com muita qualidade, e aí abre o placar, depois amplia também numa jogada muito interessante. A gente está vendo aí, ó, em definição, né? Entre zagueiro e goleiro, e aí não tem como, porque o Botafogo está preparado para qualquer tipo de situação e pega essa sobra e faz um 1-0. Depois consegue ampliar, o Red Bull mesmo assim não abdica de tentar, mas assim, tá primeiro semestre ainda, né, Luciano? Mas mesmo assim... Tá com muita cara de campeão. Mas não é muito interessante, porque quando a gente fala de um time que troca de técnico, mas quando tá numa situação ruim, a tendência, muitas vezes, até pela questão anímica dos jogadores e tudo mais, é o time melhorar. Só que o Botafogo vinha já de uma sequência muito boa, sim. Aí o Caçapa assume interinamente ali e a produtividade não cai. E agora chega o Bruno Lage, que é um baita pepino pro Bruno Lage, na verdade, né? Quantos interinos, né, que ao longo da história a gente já viu chegar ao fim, por exemplo, com uma invencibilidade? Sim, impressionante, né? O Caçapa no Botafogo só conquistou vitórias, porque para mim, quando a gente fala de projeto, eu acho que isso exemplifica muito bem. É um projeto que ele sai do interno e vai para o externo. Então, os jogadores estão preparados para lidarem com os desafios. Então, assim, é claro que pode acontecer do Lage entrar e as coisas não funcionarem, mas a gente vê como eles, dentro de campo, eles são donos do jogo. Eles decidem o que eles fazem, eles têm um entendimento, eles sabem que vai ultrapassar um companheiro ou que ele pode decidir, porque tá todo mundo ali com confiança. Então, é um grupo, porque a gente não tá falando de 11 titulares, tá? O Botafogo, ele mexe muito e ele mantém a qualidade de jogo. É um grupo feito para lidar com as adversidades e para entender o jogo. Então, acho que assim, é um projeto mesmo, né? O Luiz Castro, lá no ano passado, ele já falou, o projeto não tem que parar em mim. Sim, ele não depende de mim. E ele repetiu isso agora na saída dele. Então, enfim, é um time feito para ser campeão. Pode não acontecer, mas que está conseguindo passar por cada adversário. Sim, se a gente vê o retrospecto, passou por Palmeiras, passou pelo Grêmio vice-líder, passou pelo Red Bull Bragantino, que goleou o Flamengo.
Tá enfileirando. É isso, né? E matéria de exemplo para SAFs, da era SAF, baita de um exemplo de uma boa organização e tudo mais, e planejamento. Vamos para os números dessa partida. Botafogo 2, Red Bull Bragantino 0. Jogo que aconteceu essa noite lá no estádio Newton Santos. A posse de bola, como era de se esperar, o Bragantino gosta da bola, teve a posse de bola por 62%, e aí liderou esse quesito, assim como passes certos, chutes certos, e as grandes chances é que determinaram essa partida. O erro do Bragantino logo no começo do segundo tempo fez com que o Botafogo abrisse o placar e depois ampliasse. Olha só, 20 desarmes para o Bragantino. Os números são todos dos lados da equipe de Bragança, mas a vitória ficou com a equipe lá do Rio de Janeiro. Falemos de Brasileirão. Falemos do líder. 15ª rodada começou ontem com a partida entre Botafogo e Bragantino. Exatamente. Está complicado de parar o líder Botafogo, principalmente quando joga em casa, porque a torcida fez a parte dela, compareceu, viu o Botafogo vencer por 2-0. Resultado, tá fazendo os cálculos aí, né? 13 pontos de vantagem na liderança, gente. O que diria alguém cuidadoso? Não deixe o fogo aceso. E o Bragantino nem teve tempo para tentar ser cauteloso. Logo aos 5 minutos, Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, já estava avisando que a noite seria estonteante para o adversário. Bateu pro gol, pra fora! Olha como o chute do Luiz Henrique passou perto. E na velocidade de Luiz Henrique. Tem o Eduardo passando, Luiz Henrique bateu pro gol, pra fora! Se baseando na excelente força física do time, os donos da casa pressionavam. Aqui quase resultou num gol contra bizarro do Luan Patrick. Por cima do gol! Pelo lado de fora da rede! E no lance mais perigoso do primeiro tempo, o Eduardo pegou a bola que vinha na contramão e deu uma pancada no travessão. Balançou a rede, mas não foi gol. Eram mais de 37 mil torcedores no estádio Newton Santos. Gente que tá amando ir aos jogos do Bota. Para os alvinegros, é uma terapia coletiva de bem-estar. Gente que tá se orgulhando de chegar em casa depois do jogo e dizer: o Botafogo ganhou de novo. Uma turma que canta e se deixa encantar pelo time. Até quando o adversário leva perigo. Porque aí é o momento de ver o goleiro Lucas Perry trabalhar. Ele também fez outra boa defesa logo no início do segundo tempo. Cara a cara com o goleiro Lucas Perry! O Bragantino vinha de uma invencibilidade de 7 jogos. Não resistiu ao líder da competição. Aos 2 minutos, o Cuesta lançou para a área. A defesa se atrapalhou, cortou mal e o Tietê se apressou para não deixar a bola sair. Jogou para o meio, onde estava o Eduardo, para fazer o primeiro gol do Botafogo. Estufa a rede! Pega fogo, Newton Santos! Não demorou muito para o placar aumentar. 12 minutos depois, o Segovinha recebeu na direita e tentou um passe. O Natan cortou de carrinho, mas a bola foi parar na medida para o lateral de Plácido fazer o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. De Plácido! Gol bonito do camisa 24. Que força no pé direito, hein? 2-0. Neste Brasileirão, o Botafogo derrotou todos os adversários que estão na parte de cima da tabela. Flamengo, Grêmio, Fluminense, Palmeiras e Bragantino, do 2º ao 6º. 100% de aproveitamento jogando aqui no Newton Santos. 8 jogos, 8 vitórias. Líder isolado do campeonato. E mais, com a vitória de ontem, o Botafogo alcançou os 39 pontos. E conseguiu um feito. Se tornou o time com a melhor campanha até a 15ª rodada na história do Brasileirão dos pontos corridos. Desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes em 2006. Representa o que a gente tem feito, né, nosso trabalho. A torcida também tem ajudado a gente muito, tanto nos jogos em casa quanto fora. E acho que é isso, é a gente continuar com os pés no chão, com humildade. Foi a despedida do técnico interino Cláudio Caçapa. O novo treinador do Bota, o português Bruno Lage, assistiu a vitória no estádio. Junto à torcida, que já começa a dar sinais que vislumbra algo glorioso lá na frente. O Botafogo abriu 13 pontos de vantagem para o 2º colocado. Uma estrela cada vez mais solitária na liderança do Brasileirão. O Botafogo
foi humilhado. Não humilhado, essa palavra não é legal. Vamos lá, vou até sentar aqui. O Botafogo foi colocado, time que ia chegar. O seu São Paulo, antes de você, foi colocado, acho que por nós, quando o Rogério Ceni, um time que não tinha tática, cheio de problema. Nós falamos várias vezes isso. Sim, mas não falamos? Tinha mesmo, né? E tinha mesmo. Você acabou com tudo isso. A saída do Luiz Castro, a chegada do Lage. E o Caçapa, 4 jogos, 4 vitórias. E ele foi um jogadorzado, o Caçapa foi um zagueiro incrível. O Botafogo hoje te encanta. Luiz Henrique, Eduardo, Adrielson, Marlon Freitas, jogava do Atlético Goianiense. O Tiquinho, que eu não sabia que ele era tão bom assim. Segovinha. Eduardo, Segovia, que é reserva. Júnior Santos, que eu não sabia desse cara. Sinceramente, você conhecia o Júnior Santos? Conhecia. Da onde que ele veio? Não, o histórico dele eu não sei. Mas é bom de bola, né? Tinha visto jogar, muito bom, forte. O time do Botafogo é interessante, né? É um time com uma força e, ao mesmo tempo, aliado à técnica, uma boa técnica, um posicionamento perfeito em campo. O trabalho deles de recuperação de bola é impressionante. Eles têm um pé de pressiona logo em seguida, então eles ficam... Forte isso, né? É muito bom. E o Tiquinho é um jogador muito inteligente, né? Ele não só um definidor, mas ele sai muito bem da área, prepara muito bem jogadas e consegue finalizá-las. Então, o Botafogo vive um momento muito interessante e promete, porque talvez o treinador que chegue, é natural, busque um caminho rápido, já que ele já tem... Eu sabia que eu conhecia... Só dar Ctrl-C, Ctrl-V, né? Vai mudar agora, né? Agora o Rodrigo me falou, ele jogou no Ituano, irmão. Eu sabia que eu conhecia ele. Jogou no Fortaleza, o histórico Ituano, dele. Fortaleza, Japão. eu me lembro dele ter passado, porque comentaram a respeito dele lá em Fortaleza. Quando você estava no Ceará. Exatamente. Mas assim, o histórico dele, eu não me lembro. Pra mim, assim, bom é o Luiz Henrique. Como não me lembrava do histórico do... O Eduardo é um jogador muito interessante, né? É um meia clássico, né? Mas é muito complicado você que não viveu ali com o Botafogo, mas claro, você vivendo esse mundo do futebol, qual será a chave que eles mudaram, né? É o que o Zico falou, eles foram muito mal no Campeonato Carioca, mudou a chave e hoje praticamente não. A gordura é muito grande, né? Eu quero entender isso. Não mandaram embora o Luiz Castro. É um negócio que parece simples, mas aqui no futebol brasileiro é algo que é um feito, né? Teve crise e o técnico ficou. Isso. Já começa aí, eu acho que torna-se um grande diferencial no Botafogo, né? Começar a temporada com um técnico que mesmo não conseguindo seguir bem no campeonato estadual... que para muitos falam sempre, o campeonato estadual não vale nada, mas sempre cai técnico. Ou seja, vale talvez seja o primeiro sinal da SAF. Isso. Né? O primeiro sinal de que as coisas mudam quando você tem um dono. Um dono que se responsabiliza com o seu CPF pelo CNPJ do clube. O que na grande maioria das vezes... Não acontece isso. Não acontece. Por isso que você contratar e mandar embora é um movimento muito simples. Mas eu acho que não tem uma receita, né? Porque a gente também vê... trabalhos que são trocados depois de um grande período, como é o caso de São Paulo, por exemplo, e em pouco tempo você vê uma mudança, porque o trabalho do Rogério, com todo respeito, não estava bom. Né? O Rogério teve 18 meses de São Paulo, ele sabe disso, Maria. assim como não estava bom. Você sabe disso, eu também sei. Não estava bom. Então, às vezes também a continuidade do trabalho, que costuma ser, na teoria, o que dá ao treinador essa possibilidade de ter o grupo com ele, às vezes não está dando mais certo. No São Paulo, claramente, isso não era um problema. E, às vezes, trocar o técnico, sim, resolve. Mas o Botafogo tem uma coisa também. O Botafogo não foi só mal no estadual. O Botafogo teve com o Luiz Castro uma primeira classificação no Campeonato da Copa do Brasil, muito contestada em Alagoas. Depois foi eliminado em casa pelo Atlético Paranaense. Né? Foram várias situações em que o Botafogo, colocado como favorito, e no Atlético Paranaense ele já era líder do Campeonato Brasileiro, disputou em casa, perdeu nos pênaltis, é verdade, mas estava ganhando fora de casa 2-0, cedeu o empate, depois teve que levar nos pênaltis. Eu acho que o Campeonato de Pontos Corridos dá a um time como esse fôlego, já que o segundo campeonato do Botafogo não é prioridade. Então, a Sul-Americana para o Luiz Castro não era prioridade, a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Nesse processo e ele de começou crise muito todo bem, aí, né? O Botafogo estava construindo um time, né?
chegando reforços atrás de reforços, não tinha como você pensar em demitir ou não aceitar aquele momento, uma vez que você ainda está montando o seu elenco. Né? Depois eu vou fazer uma pergunta para o Maurício. Ô Zico, e o Botafogo, que você enfrentou tantas vezes e que tem 14 vitórias, né, Júlio? Isso. 14 vitórias, 39 pontos em 15 rodadas, é isso? Não, ele tem... Tem 2 empates. 2 empates. 2 empates, mas é o time que até agora, de 15ª rodada, 39 pontos, ninguém fez. O Botafogo hoje, para você, é candidato ou não a ser campeão brasileiro daquilo que ele está fazendo? Do que está fazendo, sim, é um forte candidato, porque está, como se diz hoje no futebol, está botando uma gordura muito grande, né? Então, desde o início não era o time a ser batido. Agora, quando começar o retorno, com certeza já vão estar vendo o Botafogo de outra forma. Aí tem que ver o grau de exigência, como que eles vão se comportar com essa manutenção dessa campanha espetacular que eles estão fazendo, né? Então, vamos ver o que pode acontecer aí nessa janela que é fundamental também, né? Às vezes você perde um jogador, perde outro e tal, agora perdeu o treinador, tem que saber, chega um outro, a gente tem que saber até que ponto vai haver continuidade ou não. Então, eu concordo um pouco quando, às vezes, num campeonato nacional, que o Guardiola fala que é importante você fazer uma boa largada, botar essa gordura e ter uma ascensão novamente nas últimas 8 partidas. Porque lá na Europa o número de jogos é bem parecido com o nosso aqui. Então, tem que ver como vai ser isso depois, né? Porque uma coisa é você jogar tranquilo e tal, bem. Agora, outra coisa é jogar sendo obrigado a manter aquela liderança. Então, o Botafogo está mostrando um time muito coeso, muito unido, um time com uma marcação excelente, chegando bem e, lógico, que aproveitando muito bem o campo sintético também, que você pode ver os números dele lá, quais são, para mostrar essa importância também de estar num terreno diferente. O Botafogo, não vamos esquecer que o Botafogo não conseguiu disputar nem as finais do Campeonato Carioca. Tá? Ele não disputou e saiu fora. Então, quer dizer, houve a manutenção do treinador, do Luiz Castro, pelo bom trabalho, e agora ele sai. Vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente, né? Que agora ele é a bola da vez também, né?